Bom, gente, então eu queria compartilhar hoje sobre dilemas e horizontes do artista cristão no Brasil. Então, frutos de algumas experiências que nós temos tido nessa caminhada juntos, né, de já ver algum tipo de progresso em muitas áreas, alguns gargalos, né, alguns tipos de vamos dizer, desafios mesmo que nós temos para uma expressão de arte que possa enriquecer a vida das pessoas, possa trazer aquilo que Deus tem como propósito na questão da arte, né? Algo que a gente tem falado muito, que toda arte procede daquilo que Deus já fez, já criou e já apontou os horizontes. E a poesia é algo majestoso sobre isso, né? Algo que a poesia faz, né? Que os teóricos da arte sempre falam, né? A poesia só é possível porque nós vivemos em um universo. Porque a metáfora, né, você pegar dois elementos distantes e colocar numa só frase e aquilo tem um sentido além da sua literalidade, né, isso só é possível porque a gente vive numa criação. E é algo interessante que até mesmo não cristãos hoje têm refletido sobre isso, que o poder da poesia só é possível porque existe diversidade na unidade. Porque a metáfora e a base da metáfora, ela está fundada nessa realidade, que é uma realidade que os cristãos sempre creram. E que os cristãos sempre colocaram adiante, né, na sua história. E que realmente a grande poesia da história, né, muitas vezes veio dos cristãos nesse sentido. Bom, gente, então essa riqueza que a gente tem por parte de Deus, que nos permite, né, viver arte, fazer arte, desfrutar de arte, né, enriquecer a nossa vida com esses potenciais, é algo que é um tesouro que nós temos nas mãos, né? E eu fico triste quando a gente vê e percebe que os horizontes de expressão disso são limitados, né, no nosso contexto, principalmente no contexto cristão evangélico no Brasil, mas cristão também quase em geral, né? Isso aqui também estendo para o universo do católico, enfim. Gente, eu queria ler alguns versículos, estão em Mateus 5, Mateus capítulo 5, vou ler do versículo 13 ao 16, são versos já conhecidos, né? Mateus 5, versículos 13 a 16, e diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, gente, esse finalzinho aqui eu vou dar uma ênfase, né? Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, então esse trecho, né, faz parte do Sermão do Monte, que é até hoje o sermão mais belo já produzido, né, na história da humanidade, e talvez o mais difícil de ser vivido. A gente fala assim, tem muita gente que se encanta com a beleza do Sermão do Monte, mas quando você para enxergar as implicações para a sua vida, o Sermão do Monte já começa a ficar algo muito misterioso e um conflito para nós, né? Porque ele é totalmente contra-intuitivo, ele é contra-cultural, né? Ele vai na contramão de muito daquilo que o mundo coloca como os valores principais. Então é um sermão que Jesus veio para realmente revolucionar o mundo e implantar, né, a semente principal do que seria o reino de Deus que ele traz, que é fundado na graça. Entender o Sermão do Monte, entender os mandamentos de Jesus sem compreensão da graça de Deus é impossível, e realmente é impossível, né? Então como você vai amar o seu inimigo? Qual que é a fonte, naturalmente falando, que o homem tem para poder amar um inimigo? Então é óbvio que é a graça de Deus, é a graça de Deus que nos capacita a estender um tipo de ação para o outro que seria impossível somente pelo homem natural, digamos. Gente, dessa parte aqui, Jesus fala algo muito interessante, que é sobre a nossa posição e a nossa relação com aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso é algo muito interessante o que Jesus fala aqui.
E Jesus é muito claro, né? Ele fala assim, olha, a luz que vocês têm, porque vocês são a luz do mundo. Gente, Jesus fala o Sermão do Monte para a igreja, tá? O Sermão do Monte é direcionado aos discípulos que representam a igreja. Jesus fala, olha, vocês são a luz do mundo. E depois Jesus fala sobre essa luz, né? Ele compara com uma cidade edificada sobre o monte. E ele diz algo muito claro, ele fala assim, olha gente, a sua luz vai brilhar diante de quem? Dos homens. Porque se por um lado Jesus ataca, né, a religiosidade farisaica, quando ele diz, por exemplo, a você fazer as vossas boas obras e a sua mão esquerda esqueceu o que a sua direita fez, ou seja, ele ataca aí a hipocrisia e a necessidade que as pessoas têm de expressar uma religiosidade perante os homens para que a sua ação religiosa seja enfatizada. Mas veja bem, gente, por outro lado, o que Jesus fala? Que as nossas boas obras devem ser feitas onde? Diante dos homens. Olha que interessante, parece paradoxal, né? Mas será que Jesus está contradizendo? Não, o que ele está dizendo na verdade, primeiro, ele quer tirar do coração do homem a sua tendência para uma hipocrisia ou uma ação externamente orientada. Então ele lida principalmente com as motivações do que está fazendo você realmente fazer boas obras. Será que é o olhar do outro? Então isso é que Jesus está atacando quando ele fala da questão de fazer elas em oculto. Agora, gente, por outro lado, Jesus fala claramente que aquilo que a igreja vai ser e aquilo que os discípulos dele vão ser, isso vai ser expresso onde? Diante dos homens. É para ser expresso diante dos homens. Ou seja, a luz que Jesus traz, a luz que Jesus trouxe para iluminar o mundo, essa luz vai brilhar diante das pessoas e deve ser feita diante das pessoas. E Jesus fala que a finalidade disso tudo é o quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Gente, isso é algo, né, que a teologia reformada tem uma ênfase que para mim assim, é a maior força, né, daquilo que é reformado, né? Muita gente reduz a teologia reformada, alguma coisa assim, a pontos de predestinação, que para mim foge da questão fundamental, que é essa ênfase na glória de Deus e na soberania de Deus, e de que todas as coisas, e o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Isso é uma coisa que às vezes choca até muito cristão, né? De vez em quando eu chego num lugar e falo assim, gente, para que você evangeliza? Ou para que você faz a obra de Deus? Não é para você ganhar pessoas. O fim de tudo isso é que Deus seja glorificado. Gente, isso é um princípio de libertação muito grande, né? Porque se a finalidade é a glória de Deus, a gente deve fazer as coisas que Deus nos manda fazer sem a preocupação de até que ponto isso vai ter um sucesso aos olhos dos homens, vai ter um impacto maior ou menor em determinado tempo. E por isso a gente vê, por exemplo, profetas como Jeremias, que em termos de sucesso ministerial foi um fracasso, né? Ou seja, ele ministrou a uma nação durante toda a sua vida e os frutos foram pouquíssimos em termos de conversão. Tanto que no final ele fala, olha, ninguém se converteu, todos se extraviaram. E no entanto, Deus foi o quê? Glorificado. Bom, gente, esse aqui é um pano de fundo assim, que eu vou deixar de princípios para introduzir essa temática dos desafios que a gente enfrenta hoje no contexto da articulação, da expressão de uma arte por meio e a partir de um povo, uma comunidade que Jesus chama de luz do mundo, né? De sal da terra, de cidade edificada sobre o monte. Gente, porque hoje a gente vive no Brasil, e não só no Brasil, gente, essa é uma crise que o evangelicalismo vive no mundo, que é uma tendência que a gente fala, né, em muitos contextos, que é uma tendência de enxergar a realidade sem que a realidade seja inteira, né? O Marcelo falou aqui, aquela parte eu achei maravilhosa, né? Como que é do todo? Inteira em toda parte. Abre aí, depois você lê. Gente, maravilhoso, porque a questão é essa. Os cristãos de alguns séculos para cá começaram a enxergar a realidade de Deus em partes que não se conectam. E começaram a enxergar essa realidade em termos, né, do que a gente sempre fala, do sobrenatural e do espiritual sendo aquilo que é sobrenatural, e tem a vida natural e todas as coisas que acontecem nessa esfera.
Gente, e esse modelo de igreja, que começou muito com a modernidade na Europa, né, com o fruto da modernidade, que colocou uma ênfase muito grande na autonomia humana, e quando a modernidade colocou esse princípio na cultura europeia, de lá, né, todas as nações modernas, o Brasil vive isso, né, a gente tem o que a gente chama de sociedades secularizadas. E essa articulação humanista foi aceita pela igreja. E ela diria o quê? Basicamente, de que fé e valores, eles pertencem à esfera privada da vida. E que, portanto, o cristão deveria saber separar o que é vida pública, o que é uma expressão pública de princípios e o que é a sua expressão de fé, que tem a ver com o quê? Com uma realidade sobrenatural, aquilo que a gente vai ver depois que nós morrermos, mas que não tem relação com esse momento que a gente vive, com essa esfera de realidade. E esses princípios, que seriam subjetivos, né, eles têm então de ser, gente, isso é de forma concreta, tá? Checados por um poder público. Ou seja, os cristãos foram, alguns séculos atrás, ensinados a que a sua fé não tem uma expressão de caráter público. Ora, e quando a igreja assumiu essa identidade, né, e todas essas categorias começaram a se tornar muito reais, né, o que é secular e o que é sagrado, né? Então você tem um trabalho secular, você tem uma realidade sagrada, você vai à igreja, né, e você tem o seu trabalho no mundo. Então todas essas dimensões dualistas que dividiram a realidade começaram a trazer para os cristãos categorias que não existiam. E é isso que é interessante. Porque os cristãos, por exemplo, na época da Reforma Protestante, não trabalhavam com essas categorias. Se o sujeito era cristão, ele era cristão em sua inteireza e na inteireza da criação de Deus. E isso a gente vê o reflexo, né, na riqueza da arte daquele tempo, na riqueza dos princípios políticos que surgiram, né? Por exemplo, a nossa democracia e o conceito democrático, né, de checar o poder de quem está lá, né, e essa capacidade que todos têm de ter uma voz. Todos esses princípios foram elaborações de uma época em que o cristão vivia sua fé de uma forma integrada. Então não existia essa separação. Então as expressões da fé cristã eram totalmente conectadas com aquilo que é público, né? Com aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então por isso, né, eu sempre faço esse convite aos cristãos, de quando for em uma galeria de arte, né, que tem esses setores assim, arte flamenca do século XVII, né, principalmente nas artes visuais, aí dá para a gente ver isso bem claro. Você experimenta ir num setor de uma galeria de arte da Holanda e da Bélgica, os países ali do norte do século XVII e XVIII, e depois você vai ver a arte barroca do sul, que é essa arte católica que tinha uma visão mais centrada no sobrenatural, né? A arte barroca, você vai hoje de Ouro Preto, né? Você vê que é uma arte totalmente sacra. Já nos países protestantes não. Você vê uma arte em que a vida ela foi investida de uma dignidade, por meio da qual, né, pinturas surgiram, músicas, concertos públicos, né? Então, um cristão igual Johann Sebastian Bach, compunha cantatas para a igreja no domingo e compunha músicas para concertos públicos, como os concertos de Brandemburgo, que hoje são chamados de concertos seculares de Bach. Já ouviram falar isso? Os concertos seculares de Johann Sebastian Bach. Mas para Bach não tinha nada de secular naquilo. Era algo público, né? E tinha os requiems, que eram preparações para a morte, né? Então o Bach estava em todo canto da cultura naquela época. E os pintores cristãos dessa época, o mesmo. A vida estava na sua inteireza diante do cristão. Gente, mas hoje a gente já não vive essa realidade. E essas categorias que foram introduzidas com a modernidade, elas geraram, né? Eu escrevi isso no artigo, já dei essa palestra no Arte em Prosa, né? Gerou um desencantamento crescente do mundo. E a racionalidade moderna, voltada para fins, né, bem instrumentais, ela começou a dominar todo o nosso discurso público e toda a nossa compreensão da realidade. E o pior de tudo, gente, a igreja aceitou esse tipo de descrição da realidade e aceitou isso como um fato, né? Então o que acontece hoje, em muitos contextos cristãos, é uma incapacidade de integrar os princípios da nossa fé com esferas legítimas da vida. Gente, é uma incapacidade, não é só no Brasil, tá? O evangelicalismo no mundo carece de uma restauração dessa inteireza da fé. Do cristão, de novo, ser ousado ao ponto de expressar sua fé a partir do que ele faz, e naquilo que ele faz, com ousadia, com alegria, sabendo que ele é a luz do mundo,
que não existem outras promessas seculares que vão trazer plenitude, que a plenitude está no Evangelho, está em Jesus. Então, gente, a gente vê uma crise nessa igreja que eu chamo aqui de um modelo separatista de fé cristã. Isso traz categorias de pensamento, isso traz reflexo em formas institucionais. Então, essa frasezinha simples, que eu vou à igreja, ela pode estar carregada desse tipo de pensamento, de que a igreja é um local, de que a igreja é um tempo específico, onde ocorrem algumas reuniões e liturgias específicas. E o cristão deixou de ter uma capacidade de influência e de salgar realmente o mundo, salgar a cultura, de ser cidade edificada sobre o monte. Ora, gente, há pouco tempo foi feito, por exemplo, uma pesquisa no Brasil, interessante, que eles pegaram todas as bancadas políticas no Congresso, de representação política, e fizeram uma análise sobre alguns pontos fundamentais do que seria um bom político, uma boa proposta política. Então tinha lá a bancada ruralista, a bancada dos empresários, relacionados aí a sindicato de indústrias, toda essa área industrial, empresarial, sindicato não, Federação das Indústrias, enfim. E pegaram também a bancada evangélica. Gente, para minha surpresa, eu já sabia que a coisa não estava tão boa. Mas veja bem, a nossa incapacidade hoje de articular princípios de luz e de vida e articular isso na esfera pública. 3 critérios foram apresentados. Foi os mais faltosos. Qual bancada que teve mais ausência nas sessões do Congresso? Bancada evangélica. Ruim, né? O segundo critério: qual foi a bancada que menos aprovou projetos políticos novos? Ou seja, aquela que menos produziu no Congresso. Porque a função de um político, gente, é produzir justiça pública por meio de projetos de lei, fazer negociações, votar os projetos. A vida do político é isso, articulação e colocar isso na esfera pública. Quem menos criou projetos de lei no Brasil, qual bancada? A bancada evangélica. E um terceiro ponto, que esse me surpreendeu mais, talvez os outros 2 eu já esperava, maior número de envolvidos em corrupção. Bancada evangélica. Esse estudo foi feito há uns 2 meses atrás. Ora, gente, todo o discurso que a gente vê nesse modelo separatista, de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas que, veja bem, não se tem nesse contexto o trabalho e a noção do trabalho duro, que é o quê? Para você fazer uma transição dos princípios do Evangelho, da vida do Evangelho, para ter um impacto na vida pública, gente, existe um trabalho duro para ser feito. E o cristão crê que, por Deus estar, entre aspas, do nosso lado, tudo que a gente fizer vai ser melhor do que aquilo que os não cristãos fazem. Gente, e a gente sabe que não é assim. Então, toda a pretensão dos evangélicos de possuir a cultura, esse discurso de conquistar as montanhas, vocês já ouviram falar por aí? Conquistar os 7 montes de influência. Eu tenho arrepios quando eu ouço isso. Por quê, gente? Porque a gente não está fazendo o dever de casa. Porque o que vai acontecer, por exemplo, se os evangélicos hoje tomarem toda a área da produção cultural no Brasil? Só as expressões de lamento aí já falam, Na área da política, é uma área que os evangélicos se arriscaram, há mais de uma década, se arriscaram a penetrar nessa área de influência da cultura. E o resultado está aí. Gente, isso é fruto, em grande medida, dessa falta de articulação da luz do Evangelho, dos princípios cristãos, para as esferas de uma sociedade que é altamente complexa hoje em dia. A gente vive uma sociedade que é altamente complexa. Para você ter influência em uma determinada área, você precisa articular muita coisa no meio do caminho. E esse é um trabalho que os cristãos não querem fazer. A gente quer possuir, a gente quer tomar posse, a gente quer dominar, mas a gente não quer servir, se preparar, a gente não quer buscar a Deus e sabedoria para atuar nessas áreas. Então, gente, essa incapacidade de interlocução com a cultura no Brasil é algo muito forte. Um outro ponto que a gente tem nesse contexto é que, por nós afirmarmos essas categorias, de que o cristão está em uma parte da sociedade, existem outras esferas que não têm a ver com a fé cristã, o próprio mercado, e aqui eu estou direcionado mais para artistas, impôs categorias para o cristão
que o próprio cristão aceitou. E que hoje a gente vê que é uma dificuldade imensa para um cristão atuar na área da arte e sair fora dessas categorias, né? Então, por exemplo, qualquer gravadora que queira lançar algo e um cristão esteja envolvido, ele vai perguntar basicamente, né? Mas o que vocês são? Vocês são gospel? Vocês vão fazer música gospel? A sua arte é gospel, evangélica? Ou vocês são tradicionais, né? O tradicional é o secular, tá, gente? Só que eles usam uma linguagem menos agressiva, né? Então, vocês são tradicionais ou vocês são gospel? Agora, veja bem, gente, categorias que foram impostas na cultura, que os cristãos assumiram e que hoje se tornam correntes para os próprios cristãos. Porque, por exemplo, né, o Simone Amil, as poesias do Marcelo, a música do Gerard, né, o Tiago, as coisas que ele está compondo, o Jonatas Reis, né, que tem, e a Anise, que tem essa produção que não visa somente o contexto da igreja, quando você avança para uma articulação de uma produção mais profissional, de uma distribuição, você já encontra essas limitações lá. Então, gente, existe e se tornou, infelizmente, o meio gospel um segmento de mercado que muita gente está de olho, né? Muita gente está de olho. Então, a gente vê de uns anos para cá a Rede Globo, por exemplo, né, e as gravadoras de todo o Império Globo de olho nesse segmento. Por quê? Porque é lucrativo. Gente, não nos enganemos, tá? Mesmo nós cristãos querendo nos afastar do mundo, né? A gente continua consumindo coisas, a gente continua vivendo na cultura. E a pessoa que faz o cálculo de expansão de mercado, ele não leva em conta, né, o nosso temor a Deus, se aquilo é sagrado ou não. O pessoal quer ver o quê? Cifrão, né? O pessoal quer ver lucro. Então, por isso, a gente vê se aproximando do meio cristão esses grandes impérios, né? E muita gente está com medo e com razão. Mas veja bem, gente, a gente fica com medo, por um lado, do que pode vir disso, mas a gente não é honesto o suficiente para reconhecer que isso já é o mercado e que os próprios cristãos já colonizaram esses mercados. E a gente tem várias produtoras cristãs e evangélicas, né, onde a lógica que opera ali dentro é lógica pura e simplesmente do lucro. A gente tem amigos nossos, né, que trabalharam, por exemplo, em grandes gravadoras evangélicas no Rio de Janeiro, que falou: Rodolfo, impressionante, mas fora daquele meio eu encontrei mais dignidade, respeito e valores do que lá dentro, porque a coisa é assim, absurdamente voltada para dinheiro, lucro, sucesso. Ou seja, gente, nós tentamos, nesse modelo separatista, criar um terreno seguro para nós existirmos enquanto cristãos, mas quando a gente ignorou esse lado da inteireza da vida, que a gente vive a vida por inteiro, a gente, na verdade, convidou essa segmentação a entrar na nossa vida e a essas coisas acontecerem o que está ocorrendo hoje. E um outro ponto dessa crise, desse modelo cristão separatista, né, que vem muito de uma tradição que aceitou toda essa crítica da modernidade, né, que os cristãos aceitaram esse modelo, é de que arte, para muito cristão, a arte realmente se tornou arte gospel, que hoje é chamado de arte gospel. Ou que numa linguagem aqui caiperiana, né, ou doeverdiana, que não sei se todos sabem, eu vou tentar explicar um pouquinho, que cristão que faz arte relacionado à esfera da fé, ou à esfera pística, né? O Doever usa essa palavra pistos, que vem é a origem grega da palavra fé, que seria o seguinte, que toda expressão artística do cristão, ela tem necessariamente que estar voltada para a expressão cultural de onde a fé acontece nos seus arranjos institucionais, ou seja, igrejas, contextos de adoração, né? Então o cristão começou a enxergar isso, que se você é um cristão, a arte que você faz é uma arte voltada para um ambiente de adoração, né? Uma arte que hoje é considerado o gospel, né? Que é um uso equivocado, né, gente? Convenhamos. O gospel originalmente é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos que não tem nada a ver com o que a gente usa aqui de gospel, né? Foi uma apropriação indevida do termo e o pessoal, né, os grandes cantores do gospel norte-americano, aqueles que estão vivos devem ficar envergonhados, né, de falar assim: puxa vida, gente, isso não é gospel. Não é gospel, é um negócio bem específico daquele contexto tudo. Gente, então a maioria da arte que é produzida no meio cristão hoje carrega com ela esses símbolos de menção constante a uma forma de culto,
Veja bem, gente, eu não estou falando aqui que o cristão que faz arte não deva se referir a Deus e às expressões da fé. É óbvio que a gente tem que fazer isso. Isso é algo legítimo e a gente tem que defender isso. Mas o que acontece é que a nossa arte hoje, a arte produzida no meio evangélico, só tem esse lado, ou em sua grande maioria. Gente, nós aqui somos uma exceção, tá? Né? Você vê o que está sendo feito aqui, as pessoas estão aqui. Por isso que às vezes eu penso que eu estou chovendo no molhado, mas o fato é esse. Porque grande parte do entendimento ainda é de que música cristã é música para a igreja, é música para você ouvir para adorar a Deus, que é uma música que se refere claramente à sua expressão da relação com Deus. E que as outras esferas e relações da vida criada por Deus não teriam tal dignidade de entrar na nossa expressão artística. Bom, gente, isso coloca para a gente um grande desafio. Isso coloca para a gente um desafio imenso, né? Porque são categorias extremamente internalizadas. Elas são reafirmadas nos centros de formação de liderança cristã. Então, gente, qualquer seminário teológico hoje, ou a maioria deles, essas são as categorias que estão lá. A gente tem vários colegas no Labri que estão fazendo seminário. Gente, é impressionante. O pessoal comenta que o mundo da cultura fora da igreja não existe. É assim, é uma extrema especialização. Você vai sair dali sabendo produzir um culto, um sermão, fazer uma exegese, fazer uma hermenêutica, homilética, mas tudo voltado para o contexto da igreja. Ora, gente, se a nossa liderança, que tem sim que ter essa formação, mas não tem horizontes de reconhecer a ação de Deus na criação, isso é refletido para as pessoas, para os membros das igrejas. E isso é refletido também em estruturas institucionais que reproduzem esse modelo. Então essa coisa da liderança, a igreja local é colocada como o centro do reino de Deus, em todos os sentidos, né? Porque a igreja, a gente pode pensar com outras categorias, depois eu vou tocar nesse ponto de novo, porque a igreja, no modelo bíblico, gente, ela tem expressões distintas, é uma igreja só. Mas veja bem, a igreja ela é congregação, não é? Igreja é congregação. Igreja é congregar. Então, parte da vida cristã é você congregar. Está claro nas Escrituras, nós estarmos juntos. É ali que os diferentes talentos se manifestam para a edificação, né, dos santos. Mas a igreja também é dispersar. Igreja também é dispersão. Veja bem, a mesma igreja, são duas expressões distintas, né? Acho que esse movimento aí, né, parece assim, numa linguagem mais metafórica, como vamos dizer assim, o batimento do coração de Deus, né? Ele retrai para ter força suficiente para, de novo, mandar, né, o sangue para todo o corpo, para que aquilo seja alimentado. A igreja é assim, você se congrega, fortalece e você dispersa para aquilo iluminar o mundo, né? E esse movimento é constante, gente. Igreja é isso, congregar, dispersar, congregar, dispersar. Mas nesse modelo que eu citei, a igreja se torna somente o quê? O congregar. E as pessoas não são ensinadas a expressar sua fé no ato de dispersão, que é onde a gente vive nossa vida a maior parte do tempo. Família, trabalho, lazer, né? Entretenimento, cultura, ciência, política, todas essas dimensões da vida, né? Onde essa dispersão seria o sal e a luz do mundo, trazendo vida para uma cultura. Olha, gente, então nós temos como um desafio, e aqui eu começo, né, eu vou colocar 3 desafios. Até que hora, Claudinha? Só para mim. Porque tá fora, né? Faz um cálculo aí em cima. Tá, que eu tenho... É 1 hora, né, que eu tenho. Mas que horas que eu comecei? Eu não vi. 10, né? Não, então tá tranquilo. Então, gente, eu vou colocar 3 desafios aqui para a gente pensar e refletir propostas assim de superar essa crise do evangelicalismo que tem sido assim constatada até mesmo em censo, né, religioso. Por exemplo, o último censo de 2010 constatou um fato interessante. Ao mesmo tempo que o evangelicalismo avança, entre aspas, assustadoramente no Brasil, o Brasil que tinha 5% de evangélicos na década de 80, hoje tem 25%. E se essa tendência continuar, em 20, 30 anos, o Brasil se tornaria um país evangélico, né? Majoritariamente evangélico. Agora, uma coisa que os censos têm percebido, e isso confirma essa crise do modelo, esse modelo separatista,
esse modelo que fragmenta a vida, é de que existe uma crescente expressão do que é chamado hoje de desigrejados e sem religião. Gente, impressionante. E é na esteira do crescimento do evangelicalismo. O que isso mostra pra gente? Que muitas pessoas têm entrado pela porta da igreja e têm saído do outro lado. E quando sai com um cinismo, um amargor em relação a Deus, em relação à fé, que talvez ele nem tinha antes. Isso tem acontecido, né? Então hoje, da década de 80 para cá, passou de 1% daqueles que se consideravam sem religião para algo em torno de 7%. Né? Então é algo assim, expressivo. E vários pesquisadores têm feito essa relação clara, que o evangelicalismo, assim, ele movimenta as águas, né, da fé, ele intensifica a devoção, ele é muito mais engajado, mas quando a pessoa tem uma decepção nesse contexto, ele tende a não querer mais se envolver com outras formas de religiosidade, enfim. Então esse é um desafio que a gente tem aí para os próximos anos, né? E para o artista especificamente, um primeiro ponto que eu coloco é que nós precisamos então, diante da constatação dessa fragmentação e dessas categorias precipitadas, ampliar nossa visão de arte, dentro de uma perspectiva de reino. Gente, porque não adianta, e nosso trabalho não vai ter impacto se a gente não, num primeiro momento, rearticular qual seria uma expressão legítima de arte para o cristão compartilhar. E esse é um esforço que a gente tem tido, né, trazer essas obras, né, traduzindo. Saiu agora a biografia do Huckmacher, viu, gente? Um livro que eu sugiro vocês leem, que é muito bom, muito bom. O Huckmacher, só um detalhezinho, né? Ele queria, gente, ser artista mesmo, né? Porque quando ele se converteu no campo de prisioneiros nazista na Ucrânia, ele voltou para a Holanda querendo se fazer a diferença para o reino de Deus, e ele queria ser um artista prático mesmo, de tocar tudo, mas ele não tinha habilidade técnica suficiente. Como ele era muito inteligente, o pessoal falou assim, olha, por que você não serve a arte no campo da academia, né? Então vai produzir teoria, história da arte. Então assim, ele ficou no campo da arte, mas como um acadêmico, mas ele sempre foi apaixonado pela expressão do reino de Deus nesse campo da cultura. Então, gente, um ponto que é fundamental a gente retomar é de que a arte, ela tem uma relação com a vida. Então, quando eu ouço as poesias, né, do Marcelo, as músicas do Simone Amir, hoje o jazz do Gerard, as músicas do Jonathan e da Nise, que expressam a nossa relação com a vida, gente, isso faz tanto sentido. Isso conecta a nossa vida de tal forma que as coisas voltam a ter sentido mediante o olhar de Deus. E é isso que a gente precisa hoje em dia. O que eu encontro por aí de cristãos que não conseguem conectar a vida de fé com a vida como um todo é algo assim, é impressionante. E termina as pessoas optando ou por um ou por outro. Ou você radicaliza e vira um cristão igrejeiro, né, completamente voltado só para as coisas da igreja, tudo, fazer missão não sei onde, tudo. Ou as pessoas acabam se tornando totalmente secularizadas. Quando, na verdade, uma visão de arte cristã tem que reconhecer que a expressão legítima da arte é a vida. Porque a vida é criação de Deus. Gente, uma doutrina e as implicações fortíssimas que a gente tem perdido por causa da fraqueza dessa doutrina no nosso meio é que a gente perdeu a noção de criação. São poucos os cristãos hoje que conseguem enxergar a realidade que ele vive como criação de Deus. Porque a gente aplica a categoria mundo, né? Isso aqui é o mundo jaz no maligno. Então você olha as florestas, você olha tudo. Até que as florestas e a vida natural, o pessoal ainda considera, né, que Deus está envolvido. Mas quando se volta para o mundo da cultura, da ciência, da arte, do entretenimento, a gente tem aquela noção como se Deus não tivesse relação com aquilo. Isso é um equívoco tremendo. Gente, na verdade, essa foi a primeira heresia que a igreja cristã teve que combater nos primeiros séculos, que era a heresia do marcionismo, né? Que eles falavam o seguinte, de que o Deus que criou no Velho Testamento é diferente do Deus que veio salvar em Jesus Cristo. Então veja bem, o que esses cristãos, eles olhavam o mundo, eles enxergavam o seguinte, não é possível que um Deus que se manifestou em Cristo, que fala do Espírito, do amor, coisas espirituais, tenha relação com esse Deus que criou um mundo tão material, que tem bichos terríveis, né? Eu costumo falar que um dos meus maiores conflitos teológicos é quando eu enfrento os meus medos de alguns animais específicos, né? O morcego é um deles. O pessoal ri assim, mas é sério, gente. Eu tive uma crise profunda uma noite, fui tentado.
Porque numa mesma noite o morcego entrou no quarto que eu estava e eu vi uma aranha na parede. E eu falei assim, gente, não é possível que Deus criou esses bichos. Não é possível que Deus tenha criado um bicho igual ao morcego. Isso aí apareceu depois da queda. Gente, é engraçado por um lado, né? Mas por outro, são questões muito sérias, né? Porque será que a gente tem condição hoje, como cristãos, olhar o mundo natural que Deus criou e todas as coisas que estão aí, e a gente reconhecer que essa criação é boa e que ela procede do amor de Deus, mesmo tendo coisas que para nós parecem ameaçadoras, mesmo tendo noite, tendo escuridão, mesmo tendo animais que nos parecem ameaçadores nesse sentido? E a gente vai perceber que grande parte da dificuldade dos cristãos terem uma arte que expressa uma relação rica com a vida é porque o cristão já não tem uma relação rica com a criação de Deus. Então isso vai refletir em letras totalmente sobrenaturais, né? Que fala só da sua relação com Deus, mas a criação toda e todas as dinâmicas da criação, elas são ausentes no meio, né? da arte cristã. Então, gente, recuperar um sentido de arte cristã que reflita a plenitude da vida na criação é fundamental. Então, um artista cristão, ele teria o seu serviço não somente voltado para essa expressão de congregação da igreja. Ou seja, a arte cristã não é uma arte que ajuda as pessoas a congregar, a ter sua adoração com Deus renovada. Também é isso. Mas a arte cristã é a arte que fala a partir de um olhar cristão sobre todas as possibilidades da vida. Eu não me esqueço uma frase, que eu não vou citar ela aqui literalmente, que eu me esqueci dela literalmente, mas o Steve Turner, que é um jornalista que atua muito na área da arte, principalmente do rock and roll, né, da década de 60 para cá, é um cara que circulou no meio dessa turma toda, viu, gente? Eric Clapton, o Bono, esse pessoal todo do rock da década de 60 para cá, um cristão que tem feito um grande trabalho. Ele diz algo nessas linhas, assim. Ele fala que a arte cristã não é uma arte que fala sobre o mundo com categorias claramente cristãs, mas é uma arte que fala sobre a criação por meio de um olhar que foi transformado por Cristo. Então veja bem, a arte cristã não é uma arte que trabalha categorias cristãs no que ela reflete, mas é uma arte que fala sobre a criação e as suas possibilidades a partir de um olhar que foi transformado por Jesus. Ou seja, a nossa percepção de tudo vai mudar e isso vai influenciar a nossa arte. Então um cristão pode muito bem compor uma música que fala sobre angústia, depressão, medo, o lado escuro da vida, porque, gente, Deus diz que o mundo e a vida têm essas coisas. A Bíblia é muito realista, né? O Schaeffer costumava usar esses termos, né? Que a arte cristã ela tem dois temas, um maior e um menor. Que o tema maior seria esperança, sentido, né? Que a criação é boa, que Deus está no controle, e por isso o cristão pode celebrar, pode cantar, né? A vitória, a alegria, a esperança. Mas existe um tema menor na visão cristã das coisas que tem a ver com o lado do pecado, da finitude, de todas as angústias que o ser humano tem na vida, né, em um contexto em que o pecado afetou a nossa humanidade. E veja bem, gente, esse tema é um tema legítimo para ser expresso também numa arte cristã, porque reflete a realidade do que Deus revelou para nós. Eu costumo falar, né, antes de eu me converter, quando eu estava muito angustiado, alguém que entendia as minhas angústias, e hoje eu ainda ouço, gente, mas com outra perspectiva, tá? Eram bandas, por exemplo, igual The Cure, The Smiths, né, que são músicas bem melancólicas, aquela coisa. Mas era o que eu me identificava, porque parecia que aquele pessoal entendia o que eu estava passando. Agora, gente, por que o cristão não pode ter uma pegada nesse sentido, mas com um toque de esperança, né? Mas também falar que a vida coloca esses desafios para a gente. E uma arte que não reflita essas tensões da realidade, que é o que a Bíblia diz que a realidade é uma arte que, no final das contas, ela vai soar artificial para as pessoas que relacionam-se com essa arte. E no contexto da igreja isso é muito claro, muito forte, né? A maioria das músicas na igreja são músicas para quem está muito bem, né? Você tem que estar feliz, tem que virar para o irmão e falar que está tudo bem. Gente, mas muitas vezes não está coisa nenhuma, né?
O Wolterstorff, que é um filósofo cristão e perdeu um filho fazendo alpinismo, né? Ele escreveu um livrinho, gente, pela Ultimato, chama Lamento. É um livrinho excelente, né? Que é o lamento dele pela morte do filho. E uma das coisas que ele começou a compreender depois que ele passou por isso, e hoje ele é um dos maiores pensadores cristãos e pensadores em geral no mundo, né? O Nicholas Wolterstorff. Ele diz o seguinte, que ele ia nas igrejas e não havia espaço na nossa expressão de adoração a Deus para lamento. Porque só havia espaço para celebração. E ele começou a ver que nos salmos bíblicos, o lamento é algo muito constante, né? E muito... Lamentações de Jeremias, tem um livro sobre isso, né? Tem um livro sobre isso. Ou seja, veja bem, até mesmo na nossa expressão de adoração a Deus, a nossa arte, a arte cristã, ela ficou reduzida a algumas dimensões da nossa realidade, da nossa vida. Então, gente, seria muito legítimo a gente ter momentos num culto, por exemplo, de lamento, de você falar assim, Deus, até quando? Né? Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Porque se a gente não tiver espaço para essas expressões, a nossa relação com Deus vai soar artificial. Porque ela vai estar reprimindo uma realidade que é o que Deus diz e o que Deus revelou para nós, que é o que a gente enfrenta na vida e no dia a dia. Então, gente, ainda dentro desse ponto e concluindo, pensar uma arte cristã seria essa arte que tem um serviço de liberar os potenciais estéticos, né, criados por Deus, na criação de Deus para o fim da glória do Criador, com a finalidade que Deus seja glorificado, né? Que lembrando que Jesus falou, que as nossas boas obras não sejam somente obras de caridade, né? Quando a gente lê boas obras, a gente entende dar esmola, né? Não, boas obras no sentido amplo, que as nossas boas músicas, que as nossas boas poesias, as nossas boas pinturas sejam feitas diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai. E isso já é um serviço de enriquecimento da vida e com a finalidade que Deus está sendo glorificado. Olha, já tem muita coisa para pensar nessa direção, né? Eu só coloquei aqui alguns horizontes para a gente caminhar aí nessa questão que é repensar o conceito de o que seria a arte feita por cristãos a partir de inclinações cristãs, né? A gente nem precisa usar essa categoria de arte cristã. Mas o que seria essa inclinação cristã expressa na arte? Olha, um segundo ponto que tem relação com esse, e que é um desafio urgente, é nós trabalharmos novas categorias de compreensão.